Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do Fala Mais, o podcast do Grupo Fala. Como vocês sabem, esse ambiente aqui a gente tenta trazer conversas super dinâmicas, descontraídas e reais sobre o mercado de comunicação, criação de marca e autoridade. E hoje a gente está aqui com o Felipe Hatab, CEO da ForEquity, empresa que alavanca o crescimento das startups por meio de deals de mídia ForEquity. Falei certo, né? Perfeito, exatamente Felipe, isso. obrigada por participar com a gente, né, do Fala Mais. Obrigada pelo seu tempo. Eu tô bem animada aqui, porque esse é um assunto que a gente começou a escutar mais, né, que é o Media for Equity, há alguns 2, 3 anos, assim, mas ninguém sabe direito o que isso funciona, como que é, todo mundo, né, liga direto à questão de celebridade, influenciador, então tô animadíssima com o nosso papo hoje. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, tentar passar um pouquinho do que a gente está fazendo, porque acho que é um negócio realmente muito novo e que a turma ainda está entendendo, até a gente está entendendo esse modelo e aprendendo com a jornada, mas como a gente está dedicado 100% a fazer isso de uma maneira diferente, eu acho que a gente conseguiu estudar, principalmente no Brasil, que está sendo feito, e no mundo, e trazer um modelinho legal aqui para o Brasil, que é bem diferente da média que tem sido implementada. Perfeito. Vamos lá, né? Vocês lançaram oficialmente, né, para o mundo a ForEquity recentemente, um mês e meio, 2, né? Mas você já vem trabalhando ali nos bastidores há quase um ano, praticamente, né? Então explica para o pessoal aqui primeiro o que é, né, a ForEquity e qual que é o modelo, assim. E hoje você abriu minha cabeça, né? Então acho que é interessante a gente abrir a cabeça também do nosso ouvinte, só para você também, para contextualizar. Hoje, 50% do nosso ouvinte são profissionais de comunicação. Legal. E 50% são empreendedores. Então, são pessoas que realmente podem até buscar vocês daqui a pouco, né, a depender ali do estágio da startup, principalmente, né, para entender esse novo modelo, né, como que a gente usa o modelo de vocês para alavancar negócios. Então, explica pra gente o que vocês fazem na prática. Boa. É assim, eu acho que a história da ForEquity, ela contextualiza muito com a minha história e a história do Renato, que somos os fundadores da empresa. O que a gente viu de oportunidade, assim, para te falar a verdade? O mercado de Venture Capital hoje no Brasil, ele é um mercado muito legal, muito sexy, muito atraente e tudo mais. Tem dado uma caída aí em 2022 e 2023, mas quando a gente olha o mercado de Venture Capital, em média está ali próximo de uns 800 deals por ano, entre startups early stage até mais as late stage. E o que a gente viu de oportunidades, na verdade, não foi nem tanto o Media por Equity, que é tanto conhecido. Assim, o que a gente viu mais de oportunidade foi numa lógica de olhar os fundos de investimento, os fundos de Venture Capital em si, e nos posicionarmos como um fundo de Venture Capital especialista. Eu acho que tem poucos que são... A gente também não tem notoriedade em outras áreas e categorias específicas do segmento de Venture Capital, mas no lado de marketing, pegando um pouco mais da minha experiência, fui quase 10 anos Ambev, como sócio-diretor da Ambev em marketing, e na Stone também como sócio-diretor na Stone, e o Renato foi por muito tempo também o sócio-líder de marketing da Netshoes. A gente tem experiência muito complementares. O Renato no lado de growth, no lado um pouco mais de branding, de business e como conectar isso. E o que a gente viu existe uma dependência e uma necessidade muito grande, principalmente numa lógica de venture capital, de pessoas que entendam de marketing, gostam de marketing, queiram ajudar esse segmento em marketing. E por que existe quase uma falta de pessoas de marketing? E eu tô falando marketing num sentido bem amplo, porque marketing, eu gosto de brincar que marketing é tipo falar finanças. Existe o cara de FP&A, existe o cara de controladoria, existe o cara de M&A. Se você contratar e falar, eu quero alguém de finanças e contratar uma pessoa de controladoria para tocar M&A, talvez não dê certo. Algo vai ficar descoberto. Marketing é muito parecido, é medicina. Você vai contratar um médico, mas é o quê? Um otorrino ou é um neurocirurgião, um cardiologista? Se você tiver uma dor específica, você precisa contratar de maneira específica. E marketing, na perspectiva de hoje, existe uma lógica de growth marketing que grande parte das startups tem feito de uma maneira muito legal, que é olhar o fundo de funil, conversão em si e acelerar esse lado. Mas hoje existe quase uma falta de pessoas do lado da startup que entendem como é o melhor modelo de usar branding, que é um ponto de vista mais de topo de funil e construção de marca, em conjunto com growth. E isso acontece muitas das vezes porque quando a gente pega o mercado de marketing,
ele é um mercado muito concentrado, assim, do outro lado, o que eu falo que ele é, o mercado de venture capital, ele não tem tantos especialistas, fundos especialistas, não quer dizer que eles não tenham tese, todos eles têm teses muito especialistas em determinados segmentos, enfim, estágios de maturidade, mas eu acho que no ponto de vista do use of proceeds, vou só investir no lado de use of proceeds de tech, ou só de gente, ou só a gente se coloca como um primeiro fundo que é especialista em marketing, para ajudar empresas, principalmente B2C, que tem uma dependência muito grande do use of proceeds de marketing para o crescimento, para ajudá-las a passar por essa jornada de investimento que é super complexa, que muitas das vezes inicia em growth, quando você está em product market fit, etc., usando até mais canais de fundo de funil para acelerar esse crescimento. Mas quem já tem um pouquinho mais de experiência nesse outro lado entende que isso te leva até esse determinado patamar. E esse patamar, dados os estudos em si, é próximo ali de um Series A e Series B. Então, para ter um Series A e Series B, mídia de fundo de funil e de growth, ter uma pessoa que toca growth, de mídia de performance, etc., funciona e talvez seja o melhor tipo de investimento que você possa fazer em termos de ROAS até o Series A. Só que esse estágio de saturação, ele acaba se diferenciando dependendo da categoria e dependendo da startup, mas a média está ali no Series A, Series B, essa saturação de mídia de performance, porque até lá você está num blue ocean, então você está pescando num aquário que o seu próprio produto já é diferenciado o suficiente para acelerar até aquele certo ponto, mas chega em determinado lado que não é só o convencimento. Eu gosto de trazer para uma realidade mais mundana, num contexto de se a Ambev utilizasse somente mídia de performance para construir marketing, a mídia de performance da Ambev não é o canal digital, porque ela é um canal intermediado por um varejista. A lógica do fundo de funil de uma empresa de bens de consumo que entende é como se ela pegasse todo o dinheiro dela e investisse em ponto de venda num varejo específico. Eu vou pegar só gôndola e eu vou criar um monte de gôndola de produto dentro do varejo do Pão de Açúcar e tudo mais. É como se ela pegasse o dinheiro inteiro dela. Você conheceria alguma marca da Ambev se ela pegasse todo o investimento dela e só fizesse investimento no varejo físico? Provavelmente você não conheceria, porque ela não estaria num evento, ela não estaria efetivamente fazendo campanhas legais, ela não estaria fazendo outras coisas. Então, o que eu brinco são funis de conversão exatamente iguais, só que a parte do digital, que é grande parte do modelo de venture capital, somente utiliza o fundo de funil. Isso te leva até certo lado, você precisa do mix para trazer. Então, o que a gente viu de oportunidade em si? O mercado de marketing, ele é muito concentrado. Isso pouca gente até conhece, assim, mas é um mercado de 50 bi em termos de montante investido anualmente, só que ele está concentrado 70% em 30 anunciantes. Então, são as Ambevs da vida, o Itaú, o Santander, as grandes empresas que são notórias em marca, eu acho que todo mundo conhece em termos de conhecimento, preferência de marca e etc. Chevrolet, enfim, tem diversos segmentos que atuam ali dentro, só que elas são as empresas que acabam tendo CMO. Porque elas têm grandes... Para mim, CMO, ela tem 3 grandes categorias. Ele precisa de time, ele precisa de uma agência de publicidade e ele precisa de investimento. Se você faz marketing, não tem time, não tem uma agência de publicidade, não tem investimento, o que você faz de marketing efetivo? É o que você consegue fazer, porque essas 3 coisas é super capital intensivo. Então, o modelo de fundo de funil, que é o do Google e Meta, talvez seja uma das melhores coisas que aconteceu na vida, principalmente do Brasil, mas eu acho que do mundo, para trazer novos anunciantes para dentro da categoria. Quando eu falo que tem 30 anunciantes que representam 70% desse mercado de 50 bi, esses 30 anunciantes são atendidos por 20 agências de publicidade, que estão ali atendendo esses 30, e tem 10 players de mídia que normalmente estão atendendo. Então, o mercado ele é super concentrado. Por isso que não existem CMOs no mercado de mídia, porque todas essas empresas são enterprises, e o middle marketing e as startups que estão ali, elas não conseguem trazer esses CMOs que têm 30, enfim, 15, 20 anos de experiência para estar ali. Porque quem é CMO hoje quer estar nessas 30 empresas. Porque vai ter time, vai ter uma agência, vai ter... Quem é CMO realmente, né? Porque quando a gente fala das startups, a gente tem até o cargo, só que sem tantos skills, vamos dizer assim. Eu acho que tem os skills necessários para uma startup, que é growth. Que é para uma startup, exato. É growth, o foco assim. É growth. O foco é growth, então na maioria das vezes até um Series A, talvez você não precise nem de um CMO. Porque a sua dor que você está resolvendo é uma dor de growth. É bom você, de maneira antecipada, ter um posicionamento, construir marca, ter os atributos, como você fala em termos de reason to believe, é ótimo. Mas tem muita empresa e startup que não precisa disso para ser construída e foi construída de maneira brilhante. Só que a dinâmica é o mercado dessas 800 startups que rodam o investimento,
poucas delas têm efetivamente uma construção de branding, de posicionamento, porque é tão o dia a dia de, cara, matar um leão por dia e fazer, que muitas das vezes você não tem a preocupação no médio e longo prazo. E branding é médio e longo prazo, é diferenciação, é construção de marca. Então, dentro desse lado, a gente viu dois mundos. Um não tem ninguém especialista, então tem uma possibilidade super grande de ter algum especialista em marketing para ajudar todas essas empresas e não ajudar de um ponto de vista de prestação de serviço. A gente quer ser sócio das startups, por isso um fundo de investimento, para olhar e falar, cara, eu não vou ser um prestador de serviço, senão eu viro quase uma agência de publicidade, enfim, não é essa a dinâmica do que a gente quer. Então, a gente quer investir em poucas empresas, B2C, muito legais que dependem disso. E do outro lado, essa concentração traz um benefício. Tá. Porque os 30% que são o restante, essa cauda longa do marketing, hoje o Google e Meta tem 95 mil anunciantes. Então, assim, o que tem 30 pessoas concentrando 70% do mercado, que é muito sobre branding dentro dessa lógica, e tem mídia de performance super ali dentro. Acho que todos os grandes players já têm uma lógica de mídia de performance super grande. Mas os 95 mil anunciantes que estão ali dentro do Google e Meta estão porque eles conseguem ter uma lógica de modelo de atribuição perfeito, que é, mesmo com R$1.000 de investimento, eles conseguem saber que aqueles 1.000 retornaram tantos clientes, porque o modelo de atribuição é perfeito. Então, existe uma lógica muito positiva dos dois lados. Um lado, por ter muita concentração, sobra inventário, muito inventário. Eu brinco fazendo uma analogia que é como se fosse cadeira de avião e quarto de hotel. Tá. Todo o player de mídia, independente se você é Google e Meta, independente se você é um influenciador, independente se você é um player de rádio, de TV, de out of home, de print, enfim, de todos os players de mídia, você está vendendo atenção, você está vendendo minuto. E a atenção, depois que ela passou daquele tempo, você não consegue monetizar mais. Então, todos os dias, pelo menos, esse mercado de 50 bi poderia ser 2 vezes maior, porque em média, dos players de mídia que a gente conversa, eles só conseguem monetizar 50% do inventário dele. Nossa. E por quê? Porque o mercado é muito concentrado. Então, você não tem as 30 grandes instituições comprando, porque é caro comprar esse tipo de inventário, efetivamente não sobra. Então, tem muita cadeira de primeira classe de avião voando todos os dias não sendo monetizadas. Tem muito quarto, enfim, super legal de hotel, incrível, não sendo monetizado. E a For Equity é um veículo do fundo, é um fundo de investimento que entendeu um pouco dessa jornada, está capturando essa mídia e trazendo novos anunciantes para o lado de mídia, não no modelo de cash, mas no modelo de mídia por equity, né, para trazer a conexão, e do outro lado trazendo expertise e acesso a um tipo de mídia que normalmente a startup não faria, porque ela está ali, enfim, provando o modelo e etc., mas trazendo um topo de funil. Mas tem vários aprendizados no meio desse caminho, eu fiz questão de falar um pouquinho do todo, mas eu acho que é importante ter esse norte um pouquinho maior. Não, mas o norte ele é importante realmente, e aí trazendo o que você compartilhou, acho que tem 2 pontos, né? O primeiro, você fala muito da questão do B2C, então entender um pouco, compartilhar com a gente um pouquinho dessa visão, e a gente sabe, né? O B2B, o marca a gente tem, às vezes quando a gente olha para o B2B mais nichado, né? Quais são todos esses as barreiras, né? Que a gente tem. Então, qual que é a visão, né, de vocês em relação a isso? E também, né, explicar um pouco mais na prática para o pessoal como funciona a questão de fui investido, né, entrei aqui, eu sou uma das empresas que a For Equity vai investir. Como que funciona na prática a questão de quem que vai ser o canal? Como funciona, né? A busca do canal, o teste, metrificação, o que o empreendedor pode esperar disso. Legal. Acho que deixar um pouco mais na prática aqui pra gente. Legal. Acho que, assim, principal ponto do B2C, tá? Eu acho que o modelo de mídia por equity no Brasil foi muito bem construído e até brilhantemente construído por uma grande instituição de TV há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Então, ele conseguiu pegar um filão muito bem estruturado. A atenção era muito nesse player de mídia, então conseguiu se diferenciar bastante e fez um veículo de corporate venture capital utilizando a mídia por equity de maneira muito brilhante. Mas o que a gente aprendeu, assim, conversando com outros players do mundo, assim, em geral, que
Mídia por equity, todo mundo quando associa no Brasil, e eu acho que é por uma forma que foi comunicado até dos Estados Unidos e das coisas que estão acontecendo no Brasil, muitos players se associam de vou trazer um influenciador para dentro da minha empresa, e esse influenciador, porque a Creator Economy é maravilhosa, ele tem um alcance de 40, 30, 20 milhões de pessoas, e minha empresa vai chegar em muita gente. Eu vou ter uma emissora de TV. É a primeira coisa que as pessoas pensam nesse modelo, né? Uma emissora de TV para mim, para eu fazer um canhão aqui, vai vender para caramba. E a coisa não funciona muito dessa forma, assim, eu acho que trazer um influenciador depende muito do estágio de maturidade da sua empresa, porque o influenciador, mesmo que ele tenha 20 milhões de seguidores, as próprias plataformas que estão por trás desses influenciadores diminuem o alcance orgânico efetivo de qualquer pessoa, não só do influenciador, mas de você como pessoa física, que atinge no máximo 3, 4, 5% da base de quem te segue efetivamente. Então, mesmo que você ache que você vai trazer muita gente alcançando, botando um influenciador, talvez você chegue em 3% da base dele. E 3% de 20 milhões não parece ser tanto assim quando você pega exatamente R$1.000 e talvez se você coloque R$1.000 no Google e Meta, numa lógica de CPM, talvez você atinja mais gente do que efetivamente esse influenciador. E você tem certeza do que foi, né? E você tem certeza do que foi e tudo mais. Então, tem estágios de maturidade. O que a gente aprendeu em Media por Equity não é para o early stage. O early stage pode ser bootstrapping, pre-seed, seed, até ali um Series A. A lógica da empresa, seja ela B2B ou B2C, é muito mais de estou provando o modelo. Estou fazendo o Product Market Fit, eu quero entender o CAC, o quanto que vai custar o custo de aquisição de cliente. E a melhor forma de você provar isso e entender isso, talvez seja sim mídia de performance. Então, até você chegar num estágio onde você já conhece da tua persona, ou enfim, o teu ICP, se você for o caso do B2B, a forma com que esse cara é retido, qual é a retenção, como é a dinâmica de aquisição desse cliente, quanto que custa efetivo, você não consegue ter uma escalabilidade. O modelo de Media por Equity é para um momento de growth, é para um momento de escala, depois que você provou, depois que você entende o CAC, depois que você faz tudo, ou quando você já fez isso tudo e a sua curva de investimento em um único tipo de canal é basicamente saturada. Então, o Google e Meta, ele não vai te levar o resto da vida. É a analogia que eu fiz da Bev. Só um tipo de investimento não vai fazer chover o resto da vida. Talvez num primeiro estágio, sim, até determinado, sim, mas o que a gente aprendeu até um Series A, mídia de performance tem um ROAS, talvez o melhor ROAS que poderia existir. Perfeito. Depende da categoria, depende do segmento. Não vale para o B2B tanto, assim. Então, não existe playbook em marketing, mas existem indícios que as coisas acabam se repetindo. A gente tem algumas análises, que acaba se repetindo dentro desse contexto. Então, o lado é Media for Equity não é sobre influenciador. Media for Equity é sobre trazer novos canais de branding para você construir marca ao mesmo tempo que constrói crescimento e constrói performance. Perfeito. O resultado de um Media por Equity, ele não acontece do dia para a noite. Assim, não é branding, você consegue... Branding é sobre percepção. E percepção, gestão de reputação e etc., ela não muda do dia para a noite. Ela talvez seja destruída do dia para a noite, mas construída do dia para a noite é muito difícil de você construir marca / construir reputação. Então, a dinâmica é sempre de longo prazo e não existe modelo de atribuição perfeito. Existem indícios baseados em alguns KPIs, seja de brand lift, seja de conhecimento de marca, seja de preferência, seja uma pesquisa que você vai rodar, ou até mesmo de maneira mais simples, o seu NPS. Tem gente que, por exemplo, escala a empresa com NPS baixo. Cara, seu produto não está pronto. Para que você quer escalar a empresa? Você tem que primeiro entender o que seu produto tem de diferencial para acertar o produto para daí sim escalar. Então, talvez a melhor mensuração de marca que eu vejo em termos de correlação entre força de marca e efetivamente o seu produto no momento é NPS. Se você já está mensurando seu NPS e o NPS é bom, aí sim você tem uma força e consegue trazer coisas diferentes para trazer. Então, aprendizado o Media por Equity não é para o early stage, ele pode até funcionar no early stage. Eu acho que esse é um grande ponto, assim, para o nosso ouvinte, principalmente, assim. Total. Então, assim, a gente brinca que é Series A para frente, é middle, late stage, perfeito. Então é o que mais funciona. Dá para ter um pouco antes? Dá, mas a necessidade da empresa e a dor da empresa não é essa. Outra. Então é outra, você pode construir. Talvez você até faça influenciadores e micro-influenciadores pagando, enfim, pagar um grande influenciador para testar alguma coisa, mas Media por Equity, que é casar com que é o modelo de vocês mesmo. modelo em si é mais no middle, late stage. Perfeito. A segunda pergunta eu não lembro agora. Sobre... Metrificação, mas você acabou falando já também um pouco... Mas eu acho que é importante falar um pouquinho mais, assim, acho que a parte da metrificação
todo mundo que conversa com a gente fala assim, e aí? Quando é que vocês vão trazer de venda mais? Quando é que vocês vão trazer de resultado? O que eu posso esperar, né? Exato. O que eu posso esperar de fazer um deal de Media por Equity? E por que a gente vai para o modelo de Media por Equity? Eu acho que é importante até comentar um pouco, foi uma coisa que a gente construiu com um aprendizado das conversas, a gente teve mais de 400 papos nos últimos 10 meses, então é uma coisa que assim, a empresa foi divulgada nos últimos 2 meses, mas cara, a gente falou com todos os players de Media por Equity no mundo, seja na Inglaterra, seja na Índia, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, enfim. Então são mercados mais consolidados, né? Muito mais consolidados e que entenderam e já estão fazendo isso. Media por Equity existe desde 1996 no mundo como um todo, já existem mais de 2.000 deals no mundo, muito na Índia, Times of India, que é o maior player que está fazendo isso, foram mais de 1.000 deals lá, mas a grande inspiração em si foi o German Media Pool, que é quem está fazendo isso há mais ou menos há 12 anos na Europa como um todo. Então, o modelo deles é muito parecido com o nosso. A gente não é casado com nenhum player de mídia, a gente tem vários players de mídia justamente... Essa é a minha pergunta, como que funciona esse deal entre vocês e os players, né? Legal. Você já tem tabelado, se já tem essa lista realmente de parceiros. Legal. A gente tem a lista de parceiros previamente já negociada, então hoje a gente é um fundo de 500 milhões de capital autorizado, hoje a gente é um FIP gerido e administrado por um grande parceiro nosso, que é a BRL Trust, que é a maior gestora de fundos FIP do Brasil, então são 300 mais de bilhões de reais gerenciado por eles, então é um player que traz muita segurança para o modelo do que a gente está fazendo. E de capital já captado com esses players de mídia já previamente assinados, são quase 100 milhões de reais. Então a gente já tem influenciadores, a gente tem canais de TV, a gente tem canais de TV fechada, a gente tem produtores, portais de conteúdo digital. A gente tem algumas agências que toparam entrar no modelo de serviço por equity, sejam agências de PR, sejam agências de publicidade, sejam agências de SEO. Então a gente tenta pegar sempre o trabalho como um todo e transformar isso dentro da lógica das empresas para crescimento. E o que a gente aprendeu com o German Media Pool, que é o player alemão que faz isso há 12 anos? Eles captaram 300 milhões de euros em mídia, trouxeram para dentro do fundo deles. Eles não são bem um fundo, eles são uma SPV, que é uma dinâmica um pouco diferente de um fundo em si. E com essa captação, eles investiram em 40 startups, essa captação sempre em mídia, lembrando, com rádio, TV, out of home, print. Investiram em 40 empresas B2C, late stage, middle late stage, igualzinho que a gente aprendeu da dinâmica que funciona mais. Já tiveram 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio. Caramba. Então, assim, é uma coisa que é um time muito enxuto, de 5 pessoas fazendo isso há 12 anos, e é exatamente o que a gente está trazendo para o Brasil. É um player agnóstico de mídia, então a gente tem todas as mídias dentro do nosso fundo, não somente um tipo, porque a gente acredita no market mix modeling, não é um tipo de mídia que vai fazer a diferença. A gente tá falando do Brasil também, né? Que é um país que nem se compara com a Alemanha ou com algum país da Europa, né? Sim. A Alemanha, por incrível que pareça, é parecido com o Sério? Brasil. Assim, o mercado de mídia no Brasil é 50 bi, o mercado de mídia dentro da Alemanha em especial, é 53 bi de euro. Então, assim, o mix é muito parecido. Eles têm uma penetração até menor do digital do que a gente, assim. Uma perspectiva de creator economy lá não desenvolveu tão bem, é muito mais players tradicionais. O digital, com certeza, com o Google e Meta muito desenvolvido, mas a parte de social não tão bem desenvolvida. Então, tem as especificidades, mas tem as peculiaridades são parecidas aqui no Brasil. E o que a gente aprendeu do modelo é, cara, deu certo já em vários lugares. Deu certo para o veículo aqui do Brasil que está fazendo isso há 6 anos. Tem já um track record, já tem coisas legais, mas você me pergunta, é sobre vender mais? Não necessariamente é sobre vender mais. Pode ser vender mais como consequência. O que eu gosto sempre de falar é... A gente falando de branding também, né? 100% branding. Como é que você mensura branding em uma grande corporação? Normalmente você contrata institutos de pesquisa, pode ser Kantar, pode ser Millward Brown, pode ser Ipsos, pode ser Nielsen. Você tem estudos específicos de branding que te ajudam a mensurar e ter algum cheiro de como é que é a sua diferenciação versus os competidores, como é que é a sua preferência, como é que é o seu awareness, como é que são os atributos de marca que te diferenciam. Só que esses estudos custam caríssimo. E só essas grandes 30 empresas que provavelmente contratam esses estudos para se ter. Quando você está numa empresa mediana ou uma startup, dentro desse contexto, é muito difícil você mensurar isso e contratar esse tipo de estudo. Muitas vezes você não faz nem marketing, então é mais difícil. O que a gente viu em termos de KPIs que fazem mais sentido? São KPIs mais de meio, de um ponto de vista mais de curto prazo, de número de acessos orgânicos está aumentando dentro do que você está fazendo, porque normalmente tem uma dependência muito grande de mídia paga. E essa mídia paga, diferente de branding, se você não constrói marca e desliga a tomada da mídia paga, você vai para zero
em termos de faturamento no dia, se você desliga. Caso você desligue e esse negócio não vá para zero, o que está te mantendo são os acessos orgânicos. É a força da tua marca, é o quanto ele está sendo buscado. Então, por exemplo, o share de busca dentro de um Google, dentro da tua categoria, te dá indícios de busca orgânica, te dá indícios de quanto a sua marca é forte. Perfeito. Um brand lift que você rode te dá indícios de quanto de awareness você tem. Então, você consegue usar ferramentas que você tem de um lado de modelo de atribuição para mensurar o quanto que efetivamente um canal de mídia, ou sendo super fair, você pode, coloquei uma inserção de 30 segundos às 7 horas da noite, o quanto teoricamente no meu Google Analytics esse negócio cresceu às 7 horas da noite. Não se paga, porque se você fizer a conta de CPA ou de CAC para saber o quanto que aquele cliente que entrou por causa da propaganda fez, você vai falar, nossa, custou 7 vezes mais caro do que eu fazer efetivamente dentro do Google e Meta. Mas a dinâmica é, aquilo tem arrasto. Exatamente. Se você desligar do dia para a noite, não necessariamente esse negócio vai desligar. Então, é a gôndola lá do Ambev, que se você tira a gôndola de dentro do supermercado, acabou o supermercado. Você não tem mais a gôndola do supermercado, é a Google e Meta. Mas se você constrói uma marca e tem uma perspectiva, a dinâmica da construção traz. Então, KPIs é sobre acessos orgânicos, é sobre número de menções, é como você consegue mensurar o seu share de buscas orgânicas. De uma maneira mais tangível, é isso. De uma maneira mais de longo prazo, com certeza deveria reduzir seu CAC. Porque a dependência de mídia paga, ela diminui, então você tem uma necessidade menor de investimento e do ponto de vista de longo prazo, você consegue ter uma busca orgânica de automaticamente as pessoas estarem buscando a sua marca e não necessariamente você pagar para essas pessoas estarem vindo até você. Então, você vai me perguntar, isso acontece com 3 meses, 1 mês, 6 meses? Eu não sei. Um pouco da experiência tem uns 6 meses para frente, porque você tem que ter uma cobertura e frequência específica dentro do target para você construir esse negócio. Não adianta ter tiro de galinha, de voo de galinha, de vou fazer um investimento em topo de funil e eu vou investir um pouquinho. É preferível não fazer, porque esse spike dentro ele não constrói. O que constrói é frequência. A frequência ela é extremamente importante e pelo menos com uma consistência de uns 6 meses sendo construído de uma maneira legal. Aí sim, você começa a construir marca, começa a construir com reputação e começa a fazer. E aí, o que eu ia comentar dos 5 estágios de evolução disso é todo player de mídia ele começa vendendo mídia. Vendendo um spot, vendendo 30 segundos, vendendo, enfim, um post, é a lógica do public post. A segunda evolução desse negócio é ele começar a vender conteúdo. Falar, olha, eu posso estar vendendo aqui, mas esse negócio não é tão sexy, assim, é interruptivo. Branded content deixa de ser tão interruptivo, passa a ser mais envolvente, vou começar a produzir conteúdo e vou vender esse conteúdo. Muita gente está aqui já. O terceiro modelo tô fazendo conteúdo, tô ganhando no curto prazo, mas, cara, tô fazendo essa empresa vender pra caramba. Puta, eu fiz um branded content ou um post de 50 mil, esse cara vendeu 1 milhão. Será que eu não poderia ter ganho um percentual desse 1 milhão com ele? E ele vai para o modelo de revenue share. Os players de mídia, ou os influenciadores, ou etc. começam a fazer... O influenciador ainda não tem essa cabeça, né? O influenciador não tem essa cabeça porque a Creator Economy ela é maravilhosa, só que a Creator Economy, ela ainda não traz tanta remuneração relevante para você ter essa cabeça. Tem muita gente ainda ganhando muito pouco dentro do modelo da Creator Economy. Então, lembra que é a cauda longa. Isso. Quem está trabalhando com os 30 empresas de enterprise grande, elas estão mais bem resolvidas e elas têm forma de trabalhar. Elas podem optar para fazer um revenue share que não tem tanto problema. Quem está ainda muito pequenininho, só no AdSense, monetizando por ali, ganhando um pouco em cima daquela produção de conteúdo, ela não vai abrir mão efetivamente de ter uma remuneração fixa, ou quase médio fixa ali, para ter um negócio muito variável. Então, exemplo, mídia por equity funciona para qualquer pessoa? Não funciona. Ela precisa ter um influenciador muito grande, que já está, de alguma forma, resolvido monetariamente, que não vai depender tanto, que não vai depender tanto daquilo, então... porque é um jogo mais de longo prazo. Isso. Mas grande parte da Creator Economy vive um jogo de curto prazo, então Exato, é mais difícil. Então, o lado de revenue share. O quarto modelo é você sair do revenue share e pensar, olha, eu sou um creator, eu sou um player de mídia, etc. Eu estou fazendo revenue share em um produto. A empresa da pessoa inteira está faturando milhões, bilhões, etc. Por que eu não viro sócio dessa empresa? E faço uma lógica mais de longo prazo, porque o revenue share ainda é curto prazo. Exatamente, eu vou fazer um post, eu vou ganhar o revenue do quanto aquele post vendeu e tudo mais, seja por um cupom de vendas ou qualquer coisa. E aí entra um modelo de mídia por equity, que é trazer pessoas
para dentro da empresa em si, num modelo de sociedade, de falar, olha, eu sou teu sócio. Eu não estou aqui para vender no curto prazo. Porque se eu estou aqui para vender no curto prazo, eu não vou fazer media por equity, eu vou fazer revenue share. Eu não preciso virar teu sócio. Eu vou sentar, fazer um revenue share, eu vou ganhar do que efetivamente vender. Só que como é um modelo de topo de funil, não é a venda que vai fazer a diferença. E aí é unfair para os dois lados. Se eu fizer revenue share, construir marca para ele e eu não for sócio, e aí? O que eu vou ganhar nesse negócio? Talvez eu ganhe no curto prazo um pouquinho e necessariamente a empresa vai ganhar muito lá na frente. Então, surge o modelo de media por equity disso, de uma participação pequena, normalmente é 3 a 5% dependendo do deal, e trazer esse player de mídia para alavancar o branding no longo prazo, sempre com skin in the game de eu sou teu sócio. Eu estou aqui pelo longo prazo e não necessariamente pelo curto prazo para ganhar. E o último modelo em termos de evolução é o que muito tem acontecido nos Estados Unidos, para te falar a verdade, que é mais comum em influenciadores, mas existem até players brasileiros que já fizeram isso. Mas é o modelo de por que eu estou fazendo e ter 3% de participação nessa empresa se eu posso ter o meu produto? Então aí surgem os modelos das influenciadoras e influenciadores, etc., falando, por que eu vou divulgar a maquiagem daquela empresa e ganhar um pedacinho no curto prazo, ou até fazer mídia por equity no curto prazo, se eu posso ter a minha? Só que este modelo não é para todo mundo, assim, você muda o seu core business. Totalmente. É uma coisa completamente diferente. Você vira uma empresária / um empresário que está tocando a sua própria empresa. Tem vários competidores, né? Você tem um trade-off. Imagina se você é uma creator de maquiagem. Automaticamente, ao ter maquiagem, você fechou a L'Oréal para estar como enterprise, comprando coisas de você e divulgando através de você, porque esse é um modelo que você tem um próprio produto. No Media por Equity, isso não acontece. Porque o Media por Equity você é minoritário, você está ali, é uma outra dinâmica. É sempre divulgado? Mídia por Equity não necessariamente é divulgado. Não, né? Não. Na maioria das vezes, na verdade, não é divulgado. Até se confunde ali, porque o cara fazendo public post, tá fazendo a mídia por equity. E eu até gosto de não ser divulgado, pra te falar a verdade, tá? Porque a forma da monetização, ela depende de diversos fatores, depende de negociação. Da conexão também, da conexão. De quão orgânico e natural é aquilo. Exato. E o nosso modelo preza muito por isso. Assim, o investimento que a gente faz nas empresas B2C, elas são empresas onde ela faz a negociação com o nosso fundo. E o tipo de mídia que a gente acelera a empresa é o tipo de mídia que a gente acredita que tenha mais fit com aquela empresa e com aquela dor naquele momento. Então, eu posso trazer um influenciador, eu posso trazer um player de out of home, eu posso fazer alguma coisa de um publisher, eu posso trazer uma agência de PR para prestar um serviço de conteúdo, eu posso trazer outros tipos de mídia que vão ou um player de TV, etc., que vão fazer esse mix baseado na dor sempre de como complementar. E a gente não é um modelo de revenue share, porque se eu fizer a empresa sair de 5 para 50 milhões, talvez eu saia e eu queira fazer um revenue share, mas não é o nosso objetivo. Eu não estou aqui para ajudar a empresa a sair de 5 para 50 milhões. Eu estou aqui como um fundo para ajudar a empresa a sair de 5 para serem vendidas, serem feitos IPOs, eu ajudar dentro da jornada como um todo, porque não é um business de curto prazo. Fundo de investimento, normalmente um business de 10 anos. O nosso fundo, por exemplo, é um fundo de 12 anos. 3 anos de investimento, 8 anos /9 de desinvestimento, e a gente vai investir com esse fundo de 500 milhões em aproximadamente 30 empresas. Com cheques que variam de 5 a 30 milhões. Então, 5 a 30 milhões em mídia é a empresa middle late stage, Series A para frente, onde a diluição e o tipo de mídia que ele está recebendo vai ajudar a resetar esse crescimento da base de clientes que ele pode pescar, que já de alguma forma saturou somente com mídia de fundo de funil. Perfeito. Felipe, eu tenho 2 perguntas completamente distintas, tá? Uma é a questão esses players que vocês têm no pool de vocês, foi fácil convencê-las de estarem, né, neste modelo? Perfeito. E a segunda, que daqui a pouco, se você não lembrar, eu faço de novo, é uma questão de, né, vocês têm esse limite de companhias que vocês querem ter, né, dentro do fundo. Então, hoje, como que vocês estão, né, analisando realmente empresas que tenham os mesmos valores, tenham a mesma cabeça que vocês, o founder principalmente, né? E mercado. Tem um mercado que para vocês vai fazer mais sentido do que outros, por exemplo? Então, a gente está falando do marketplace ou da fintech, quer dizer, a gente está olhando mais para B2C, né, no caso. Então, entender um pouquinho desse perfil que é o perfil ideal para vocês. Perfeito. Respondendo primeiro do player de mídia, tá? A gente mapeou próximo de uns 500 players de mídia dentro do Brasil.
Mas de players de mídia, existem mais de 13 mil players de mídia dentro do Brasil. Porque o influenciador pequenininho é um player de mídia, então tem uma dinâmica super difícil. O que a gente viu, assim, tem muitas empresas, a gente já falou provavelmente com todas as média / grande empresas ali de mídia. Se a gente não falou com a de vocês que está escutando aí, por favor, entre em contato com a gente. Mas a dinâmica não é tão difícil, para te falar a verdade. Porque o que a gente preza para o player de mídia? A gente está trazendo um tipo de receita que ele não tem. Então, assim, não é uma coisa que eu estou tirando a receita da agência de publicidade ou tirando a receita de um player de mídia para trazer o tipo de cliente, entre aspas, porque não é um cliente, é um sócio que a gente está investindo, ele não necessariamente está utilizando aquela mídia, ele não. Então, é quase como se fosse um trial. Não tem aquela amostra grátis que se fala bastante? A nossa dinâmica é muito mais em trazer o player de mídia muito com a pretensão de eu vou trazer um novo cliente para você, porque se você está dando mídia por equity por esse player que a gente está investindo e ele entender que aquilo é o benefício para ele, automaticamente ele vai virar teu cliente, porque o cap table ele é finito. O cap table da startup tem uma base 100. Ele não vai ficar fazendo mídia por equity o resto da vida e ficar se diluindo. Ao entender o que faz mais sentido, provavelmente ele vai comprar diretamente de você, porque ele já viu o que dá mais certo. Então, então assim, o que a gente está fazendo é fomentando o mercado de marketing / mídia como um todo. Empresas, players que de repente não se encontrariam em nenhum momento. Em nenhum momento, porque eles não têm agência de publicidade. É uma dinâmica, assim, o mercado ser concentrado negligencia o middle marketing / startup. Então, a gente está trazendo novos clientes em potencial para todos os players de mídia do mercado, em um primeiro momento no modelo de mídia por equity, porque a gente quer ser sócio dessas empresas e fazer com que elas cresçam, mas talvez num segundo momento como sócio, a gente vai ser sócio pelos próximos 12 anos das empresas, pelo menos, elas vão conseguir comprar mídia e acelerar, entendendo o que traz de melhor resultado para ela com pessoas que ajudaram a fazer esse processo como um todo. Então, a gente, por exemplo, não substitui a agência de publicidade, a gente não faz, nós somos um time super pequeno de 5 pessoas. Nós somos um fundo de investimento mesmo. Então, a gente ajuda a trazer. Então, te respondendo não é difícil, mas também não é fácil, porque é um modelo muito novo. Sim. Então, até sentar... a empresa entender realmente qual que é a vantagem para ela. Exato, também. entender, trazer e tal. Então, é um business de longo prazo. Todos os players de mídia estão acostumados com eu emito a nota fiscal, vai vir o dinheiro aqui, esse negócio paga. Então, tem uma dinâmica, mas eu até agradeço todos os players que estão junto com a gente dentro desses 100 milhões, que são pessoas que entenderam o modelo e acreditaram e viram benefício dentro desse contexto de longo prazo. Eu tenho quase que certeza que vai dar certo, já está provado o modelo do mundo, entendeu? Então, é uma dinâmica que o Brasil vai se beneficiar muito e a gente está sendo um precursor disso. Perfeito. A gente é o primeiro fundo de investimento estruturado dessa forma da América Latina e até no mundo, porque os outros não são fundos, são estruturas diferentes, mas dentro desse lado. E eu acho que só um ponto antes da segunda, então, é a questão do... Acho que para o empreendedor ter esse acompanhamento e essa visão de vocês, ela é quase como educar, né? Porque vocês trazem essa cabeça do CMO, das possibilidades, e mostram para eles um universo que eles não estavam olhando, ou eles estavam olhando só para o growth ali, uma coisa super quadradona, né? Então, acho que tem um processo de educação muito grande, né? Super. Esses 12 anos a pessoa tira praticamente MBA, né? Total, com certeza. O que a gente viu, assim, existe uma falta de mão de obra em marketing em geral no lado das startups. Em growth, talvez não tanto, tá? Sim. Mas em marketing, de um ponto de vista mais estratégico, branding, etc., existe muito. E o que a gente viu até, assim, eu e o Renato somos pessoas que temos 2 braços e 2 pernas. A gente não vai conseguir atender 30 empresas que são as nossas investidas. O que a gente fez que é até legal, tá? A gente criou um programa de mentores de marketing. Então, a gente pegou pessoas incríveis do mercado, que são CMOs das maiores empresas do mercado como um todo, e essas pessoas são nossos sócios mentores para mentorar as startups que a gente vai investir. Incrível. Então, assim, a gente pega, por exemplo, a Marcela, que é a CMO da Madeira Madeiras. Ela é uma mentora sócia. Eu tô até divulgando informações confidenciais aqui, mas... Primeira mão. Mas a dinâmica a Marcela é uma pessoa incrível. A Gabi Onofre também é uma outra mentora muito incrível. A gente está trazendo pessoas de branding, a gente está trazendo pessoas de growth / CRM. Então, por exemplo, Leonardo Rocha, que é uma pessoa específica de growth, que era do Descomplica e da B2W. É o mentor que vai falar de growth. Renato fala mais de growth também dentro desse lado. A Camila, que é a esposa do Renato, inclusive é uma pessoa incrível de growth da ID. Ela também é uma mentora sócia que vai mentorar as startups. Então,
todas essas pessoas são pessoas que juntas, vão ser 10 pessoas, então se vocês tiverem nomes para indicar e até quiser, uma pessoa do mercado que estiver escutando quiser estar junto, essas pessoas diferentes, por exemplo, de uma mentoria Endeavor, que existem os mentores Endeavor, que ali é mais uma lógica de give back, os nossos mentores são remunerados pelas startups. A gente vai ter participação e eles vão ganhar no nosso ganho do crescimento das empresas. Então, vamos supor que uma startup do nosso portfólio de 30 startups quer ter uma mentoria com a Marcela. Vai vir a Marcela, vai dedicar 2 horas por mês para falar de branding, ajudar ela a construir, etc. Puta, tem uma outra pessoa que especificamente precisa de growth e precisa trazer essa relevância. Eu vou trazer o mentor de growth para ela, que vai acompanhar ela toda essa jornada. Então, a dinâmica é, sim, a startup precisa de um time de marketing, mas com a nossa proximidade, com a nossa expertise, essas coisas vão se... Acho que até para ajudar a montar time, né? Tudo, ajudar a contratar empresas, pessoas, sim, ajudar a montar time, ajudar a montar estratégia e tal. Então, o que a gente vê é até engraçado, assim, as pessoas, primeiro, quando conversavam com a gente, falavam assim, Renato, Felipe, dá para ter só vocês de mentores aqui, sem fazer mídia por equity, e a gente vai se ajudando? Cara, num primeiro momento a gente até fez para ajudar e tal, mas as pessoas têm necessidade, quase assim, falta de mão de obra mesmo, falta de experiência, falta de pessoas que querem estar desse lado ajudando. Então, esse é uma dor gigante que a gente vai resolver com o programa de mentores e, inclusive, como Foract, porque a gente é o fundo especialista em marketing, então, ajudar nesse lado. Então, é um pouquinho disso, assim, é uma pegada que a gente brinca, mas tem um benefício muito grande dessas mentorias e das ajudas e etc, especificamente marketing, que vai ajudar. Aí eu vou te pedir ajuda da segunda pergunta de novo. Do perfil das empresas, startups, perfeito. das empresas que vocês realmente olham e falam, putz, é isso aqui que a gente quer. Perfeito. As 30 são, né? O que a gente aprendeu com os papos no mundo inteiro e até um pouquinho de ferramentas que a gente acaba rodando até de modelo de atribuição. Normalmente, uma empresa que tem um addressable market muito grande em termos de número de pessoas tem um fit um pouco maior com a gente. Exemplo, tá? Eu tava batendo papo antes aqui com uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas a empresa dele é posicionada para o B2C. Só que o B2C dele é tão nichado, só tem 1.000 pessoas, só tem 1 milhão de pessoas que tem possibilidade eu falei, de comprar o produto dele. Tá. Aí você fala, a forma de marketing para essa 1 milhão de pessoas é um playbook de B2C, apesar da empresa dele ser B2C, ou é um playbook mais de B2B, de relacionamento, ele faz mídia de performance para trazer para o inbound, para fazer CPL. Então, assim, depende. Ele é uma empresa B2C com addressable market em número de pessoas muito pequeno. Tá. Então, não faz sentido. Tem outra também que é B2C, que o addressable market deles são 100 mil pessoas por ano. Tá. É mais parecido com B2B do que B2C. Então, onde a gente consegue ajudar mais? Empresas onde o número de clientes tem um número de clientes muito grande e precisa ter ferramentas de construção de marca muito massivas para ter essa aceleração. Normalmente, são empresas que, se são nativas digitais, já fizeram todo o investimento de Google e Meta e, de alguma forma, já meio que saturaram e sentem a necessidade de renovação de safra para trazer novas pessoas, e o branding pode ajudar, esse topo de funil pode ajudar. Em média, são empresas que já investem anualmente em Google e Meta de 5 a mais ou menos 10 milhões de reais, então tem um tamanho mínimo. Tem um baque também, né? De mudança. De mudança, então assim, é mais ou menos esse caminho. E do outro lado, quando é bem de consumo, e aí é uma coisa até legal, o nosso fundo consegue investir em bens de consumo. Um fundo tradicional do mercado de venture capital muitas das vezes não consegue investir em bens de consumo. Foi cunhado até um termo de uma perspectiva de investimento em DNV base, etc. Isso de 2018, 2019, 2020 pegou uma aceleração muito grande nos fundos de venture capital investindo nesse tipo de empresa. Mas a dinâmica não é bem aquela, porque quando você pega as empresas de bens de consumo, não é só o canal digital que vai fazer ela crescer. No Brasil, a penetração do digital é próxima de 12% e 88% é varejo físico. Então, a dinâmica na maioria dessas empresas... muitas ganham investimento e vão pro físico, né? Então, é porque a lógica bate-se no teto, muitas das vezes em 10, 20 milhões de faturamento, dependendo do segmento até um pouquinho mais, e depois você precisa ir pro físico. Então, a dinâmica o playbook das empresas B2C, ela é um pouco diferente da B2B. Então,
Nosso fundo consegue ajudar esse tipo de empresa, porque a gente consegue ajudar na entrada no retail, a gente consegue ajudar em trazendo um influenciador ou um player de mídia para acelerar o crescimento, seja via off-home ou qualquer outra coisa. Então, o nosso fundo, por entender um pouco mais de marketing, consegue trazer uma relevância maior para essas empresas de bens de consumo. E essas empresas de bens de consumo não precisam ter esse investimento de 10 a 15 milhões, porque é uma coisa que não é necessariamente nativa digital. O ponto de crescimento dela e de growth é uma coisa um pouco diferente. Então, o investimento tende a ser menor também, a gente ajuda bastante. Então, se eu fosse cunhar, B2C, B2B2C, onde o addressable market é muito grande, ou D2C, né, que é Direct to Consumer, que são essas marcas nativas digitais que estão fazendo a transição para esse lado mais de uma maneira mais holística de omnichannel, não necessariamente só digital. Então, um pouco desse negócio. Sempre middle, late stage, nunca necessariamente early stage, porque a gente sabe que se a gente fizer o early, muito early, talvez não funcione tanto. E alguns B2Bs, para te falar a verdade, onde o B2B tem um addressable market tão grande, que é o caso do SMB, por exemplo. Small and Medium Business tem um addressable market de 10 milhões de pessoas no Brasil. Ali é mais parecido com uma lógica de B2C do que de B2B. Então, tem muitas fintechs que são B2B, mas que tem a ativação, base, né? uma ativação muito grande no SMB, que é no Small and Medium Business. Então, faz sentido também. Então, é mais uma lógica de tá doendo a dor de go-to-market, porque ele é tão grande que você não tem acesso suficiente, ou sua curva de saturação de investimento saturou. Fala com a For Equity, que eu acho que a gente pode te ajudar a dar essa resetada no business, tanto de experiência, quanto do ponto de vista de trazer players de mídias que podem te ajudar nessa aceleração de crescimento em branding. E o portfólio de vocês hoje, como que... De qual lado? De mídia, de startup? De startup, né? Como empresa, assim. Porque a gente tá falando aqui, pessoal, quem quiser conhecer melhor, buscar vocês. Mas tem lugar hoje? Tem lugar hoje. A gente hoje tem 3 startups no nosso portfólio. Só uma divulgada para o mercado. As outras 2 não. A gente fez testes, né? Como você falou, a gente está fazendo isso há quase 1 ano. E a gente só divulgou nos últimos 2 meses porque a gente provou o business, o modelo de negócio, tudo bonitinho, para daí sim agora alavancar e mostrar isso para o mercado para trazer mais gente. Então, o que a gente vai fazer esse ano, a gente pretende investir de 5 a 7 startups. Perfeito. De um ponto de vista até o final do ano. A gente está com 3 já, então vai crescer um pouquinho mais esse portfólio nosso. Já tem deals já rolando, então assim, tá no finalmente, em due diligence, etc. São deals grandes, lembra que a gente falou que é de 5 a efetivamente 30 milhões os deals, então são startups já muito desenvolvidas que querem estar junto com a gente dentro dessa jornada de aceleração em marketing como um todo. E se você quiser entrar em contato, a gente fala com startup todos os dias, né? Você havia comentado como é que esse deal pipeline, como é que a gente chega nas empresas. Um ponto importante é a gente sempre co-investe. A gente não lidera a rodada de investimento na maioria das vezes. A gente co-investe com outros fundos de investimento que são parceiros nossos, que acabam nos chamando para dentro dos deals, porque a gente endereça o use of proceeds de marketing. Então, normalmente, numa rodada B2C, chegaria a 40%, 50% de uma rodada. Só que o co-investimento com outros fundos é muito de... Essa empresa ela vai precisar de investimento em tecnologia, em gente e outras coisas. Então, ela vai precisar de fundos mais tradicionais de mercado para co-investir ali, para crescer. Então, o deal pipeline a todo momento a gente está conversando com os fundos para co-investir junto com eles. Algumas chegam diretamente para a gente auxilia até na busca desses outros fundos para acelerar o crescimento da marca como um todo. E a gente tem feito, enfim... No nosso mapeamento tem mais ou menos 600 startups que a gente consegue ter e começa a conversar. Algumas de maneira proativa, outras de maneira mais passiva que nos buscam. Então, se você tem interesse, está dentro de uma empresa que eu acho que faz sentido, nos busque. Se está dentro de uma agência que está atendendo o cliente, tem um dado interessante, a gente mapeou muito das agências de publicidade o quanto plano de mídia é feito e realmente implementado. Porque isso acontece muito em agências de publicidade, né? Alguém vai lá e fala, olha, faz um plano de mídia aqui para mim e tudo mais. A pessoa faz um plano de mídia e no final se implementa quanto? A gente fez uma pesquisa mais empírica com mais 5, 6 agências e a dinâmica é 30%, 40% dos planos de mídia não são executados. Nossa. E muitas das vezes é por falta de dinheiro do outro lado, entendeu? Porque o cara faz um briefing para testar, para ver se dá, não dá, para tentar aprovar internamente. A gente pode ser uma solução para isso, de falar, olha, eu fiz um plano de mídia, o cliente não está executando, talvez por falta de dinheiro para fazer esse plano de mídia. Se você está numa agência, entre em contato com a gente vai analisar a empresa, vai fazer a due diligence, vai ver se faz sentido e a gente vai trazer esse plano de marketing à vida, que é basicamente um plano de mídia, para, através do modelo de mídia por equity, acelerar o crescimento. Incrível, incrível.
Site de vocês, pro pessoal. Boa. www.4equity, é o 4, número 4, equity.com.br. Principal canal de comunicação é o LinkedIn, para falar a verdade. Então, no LinkedIn a gente é mais ativo. Por favor. A gente tem um podcast nosso que a gente sentiu muito a dor do marketing. E as pessoas, se você procurar sobre marketing para startups, não tem nada muito falando. Então, a gente criou uma newsletter que fala especificamente de marketing para startup. E a gente está fazendo um podcast chamado Marketing 4, né? For Startups, que a gente traz ali pessoas que são muito notórias do mercado de marketing, do mercado de venture capital, enfim, pessoas que estão liderando empresas nesse contexto para bater um papo das principais dores de marketing e dividir um pouquinho do como é essa jornada inteira com todo mundo. Então, essa é a nossa lógica. E o seu LinkedIn, Felipe? Meu LinkedIn é o Felipe Atab. Enfim, é só seguir a Atab com H-A-T-A-B. Vai colocar aqui o link. Exato. Pra todo mundo. E é isso, turma. Assim, eu acho que é um pouquinho da nossa história. Incrível. Tá só no início, a gente ainda vai aprender muito com ela. Só que a gente fez um trabalho muito de estudo prévio para saber se era exatamente isso. Eu tenho certeza que daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, 10 anos, vai ser uma coisa muito diferente. Porque acho que o marketing, você tem que se adaptar todos os dias. Eu me formei em 2011 e grande parte das coisas que eu vi na faculdade não foram implementadas nos meus 10 anos de Ambev. Meus 10 anos de Ambev foram atualizados quando eu fui para a Stone e liderei o marketing da Stone. E talvez hoje eu esteja aprendendo um novo tipo de marketing todo dia. E se você é uma pessoa de marketing, saiba que a única coisa que você vai ser sempre um frustrado. Porque se você não se atualizar todos os dias e achar que você tem um copo cheio, provavelmente seu copo não está cheio, ele está realmente muito vazio. Você está se colocando como uma lógica de copo muito cheio. Então, a dinâmica é, cara, sempre coloca o seu copo como vazio, e é tentar aprender o máximo com um monte de gente. Eu acho que você vai se atualizando dentro dessa jornada. E um pouco dessa jornada minha e do Renato cara, a gente teve copos cheios em determinados momentos da carreira, mas a gente resolveu fazer uma coisa diferente para ajudar o mercado como um todo, vendo uma oportunidade de ajudar empresas a se desenvolver de um lado e do outro lado, que são os players de mídia, de centralizar esse mercado bem concentrado, trazendo novos clientes para todo o ecossistema, que é super frutífero dentro do Brasil. E tem um amigo meu que é o Ricardo Dias, que fala que o brasileiro, ele é nativo em publicidade, assim, todo mundo já nasce criativo e etc. Tem até uma expressão na internet que é, agora a NASA vem, que, cara, é só criatividade dentro desse contexto. Acho que essa criatividade, ela tem que ser usufruída de melhor maneira em todos os segmentos, e não somente para quem tá dentro de uma agência ou uma grande house dentro das grandes instituições. O objetivo é fomentar o mercado de marketing como um todo. Perfeito. Nossa, obrigada demais, Felipe. Foi uma aula mesmo. Acho que, como eu te falei ali nos bastidores, né? Eu vim com uma cabeça assim, tô saindo com ela super aberta. Acho que o pessoal que também tá acompanhando a gente, com toda certeza, tem esse mesmo sentimento, assim. Obrigada mesmo. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar, né? Numa próxima oportunidade. Gente, acho que para vocês colocarem na agenda, né? Esse encontro que a gente tem aqui no Fala Mais, toda terça-feira, 7h30 da manhã. E quem quiser acompanhar os bastidores, quem quiser acompanhar outros conteúdos, né, relacionados aos nossos episódios, fiquem de olho no nosso Instagram, @grupofala.oficial, e no nosso LinkedIn também, Grupo Fala. Muito obrigada.